Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno da Tribo Concursos, professor Josiel aqui, seu professor de Física, para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, né? Então hoje a gente vai fazer aqui um batidão de questões, tá? De diversos tópicos, diversas partes aí da física. São questões potenciais de prova, os seus conteúdos certamente serão abordados aí na prova, tá bom? Então, se você quer o último suspiro, né, para estar bem nessa prova, fala com um dos especialistas aqui em concursos, né, através desses números aí, ou bota o seu celular para ler o QR Code, beleza? E ainda dá tempo, assim, o último suspiro, sabe? Aquelas últimas revisões das disciplinas para esse concurso, com o último tiro, flashcards, guia de consulta rápida, meu amigo. Tem muita coisa aqui na Tribo e com certeza dá para você se dar bem nessa prova. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, né? Vamos começar a brincadeira aqui respondendo algumas questões da disciplina de Física, né? E lembrando, se você ainda não me segue, meu arroba é esse aqui, Josiel ST. Beleza? A nossa primeira questãozinha é sobre um tópico bem básico da física, que é a parte do Sistema Internacional de Unidades, né? Isso aqui é o beabá mesmo da física que você tem que saber, inclusive no concurso soldado a banca cobrou. Nós temos aí basicamente 7 grandezas, né? Praticamente aí fundamentais que você tem a obrigação de saber. Então nós temos o quilograma para massa, certo? Nós temos o segundo para o tempo, nós temos o Kelvin para a temperatura, nós temos o candela para a intensidade luminosa, nós temos o ampere para a corrente elétrica, nós temos o metro, né, para a questão de distância, e nós temos o... Tá faltando um, né? Rapaz, são 7, ó. O quilograma para... É tanta informação que até eu me perdi aqui. É o mol, certo? Tá faltando um mol aqui, que é para a quantidade de substância. Então, são essas 7 aqui, ó. Certo? São grandezas fundamentais, porque nós temos, por exemplo, metro por segundo, é variada, né? O metro por segundo, nós temos aqui o metro, nós temos aqui o segundo. Então, são grandezas variadas. Mas as originais, as fundamentais são essas aqui. Vamos marcar aqui a alternativa. Letra A, quilograma para massa, o ampere para a corrente elétrica e o Kelvin para temperatura. Beleza? Show? 2, questãozinha aí sobre a cinemática. Questãozinha aí sobre a cinemática que diz o seguinte. Sandro, motorista experiente, resolve fazer uma viagem com sua família em 2 etapas. Na primeira metade, ele mantém uma velocidade média de 70 km por hora. Na segunda parte, devido aos engarrafamentos, ele mantém uma velocidade média de 30 km por hora.
Podemos afirmar que a velocidade média em todo o trajeto foi de... Então, ele quer saber, né, a velocidade média do trajeto completo. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa aí? Seguinte, vou passar o bizu. Quando você for responder uma questão que lhe der velocidade, duas velocidades médias, né, e quiser saber a velocidade média total do percurso, para você que não é aluno da tribo, que não é o seu caso, porque você está me assistindo, então você é aluno daqui, e que 90% dos concurseiros vai fazer, ô rapaz, essa aqui é para não zerar a prova. Não tem aquela história que essa aqui é para não zerar, fui lá e zerei? Seria esse caso. Porque aqui o aluno, ô rapaz, meu amigo concurseiro é bicho que corta caminho. Moço, quer saber a velocidade média total do percurso? Vou somar 70 mais 30 dividir por 2. 70 mais 30, 100 dividir por 2 é 50, letra D. Papai, morreu essa aqui. Vamos lá, vamos para frente. Errou. Porque quando ele dá duas velocidades médias no percurso e quer saber a velocidade média total, tu não vai fazer assim. Tu vai fazer da seguinte forma. Decora essa frasinha aí, ó. Essa formulazinha aí, ó. Velocidade média vai ser 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido pela velocidade 1 mais a velocidade 2. Beleza? Velocidade média. 2 vezes a velocidade 1, 70, vezes a velocidade 2, 30. Dividido por 70 mais 30. Beleza? Velocidade média total do percurso vai ser quanto? Vai ser, tu pode fazer o seguinte, ó, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3, 42. Então, aqui, 4.200 dividido para 100. Beleza? Pou, 42 km por hora vai ser, certo? A velocidade. Beleza? Letra A de aprovado vai ser o nosso gabarito. Beleza? Então, quando der duas velocidades, né, durante o percurso, quer saber a velocidade média total do percurso, não soma e divide por 2, não. Faz do jeito que eu estou mandando aqui, com essa fórmulazinha. Aí você não vai errar. Beleza? Vamos lá responder a questãozinha aí sobre leis de Newton, né? Questãozinha de número 3 sobre leis de Newton. Quando um automóvel está em movimento, várias forças agem sobre ele. Quanto maior for o resultado dessas forças, maior será a aceleração, ou seja, mais rápida será a mudança de sua velocidade. Considere um carro de 900 kg de massa que esteja submetido a forças conforme a figura. Calculando a força resultante sobre esse automóvel e aplicando a lei de Newton, concluímos que a aceleração sobre ele é de... Vamos lá. Ó, essa é uma questão considerada o quê? Mediana, não vou dizer difícil não, né? E também não fácil, mas é uma questãozinha mediana. E você olha aí, tem uma porrada de números e você diz, meu Deus do céu, que número eu vou utilizar, como eu vou utilizar? Meu jovem, aqui você vai utilizar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Onde você tem um veículo e tem uma porrada de força sendo aplicada sobre ele, você vai pegar a força resultante e pronto. Aí você vai calcular a aceleração. Mas o negócio é, tem tanto número sendo aplicado nesse carro aí, qual vai ser a força resultante? Vou te mostrar. Você tem aqui uma reação normal nesse ponto de apoio desse pneu de 4.500 newtons. A normal é a força que a superfície aplica no carro. Nesse outro ponto de apoio desse pneu, eu tenho uma outra normal. 4.500. 4.500 aqui, 4.500 aqui dá quanto? 9.000. Então, eu tenho a normal para lá de 9.000 e a força peso para cá de 9.000. O que é que vai fazer aqui? Ou. Agora, ficou só essa força motriz que vai para cá. Ficou a resistência do ar que vai para cá, que tenta impedir o movimento, e o atrito que fica para cá, que tenta impedir o movimento. Quem é que vai vencer? Quem está para cá, porque é maior. A velocidade vai estar para cá. Como é que eu vou calcular a força resultante? Força resultante eu vou pegar os 6.860 menos quanto? Eu tenho duas no sentido contrário, eu vou somar elas duas. 480 mais 80. 480 mais 20, 500. Sobrou 60, 560. Beleza? Entenderam aí? Bem tranquilo, né? Essa parte aí já é a parte de matemática, né?
Beleza. E aí, quando eu fizer isso aqui, né? 6.860 menos 560 vai dar quanto? 6.300. Então aqui eu já tenho o valor de quê? Da força resultante. Agora eu vou lá para a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? 6.300. Certo? Que é igual a quanto? A massa. A questão que diz que a massa do carro é de 900 kg vezes A. A vai ser igual a quanto? 6.300 dividido para 900. Ou. Isso aqui dá quanto? Dá 7. Então, a aceleração, 7 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, aqui a questão parecia ser muito difícil com esse tanto de número, mas é só você saber que a normal se anula com o peso. Normal se anula com o peso. Beleza? E aí fica o resto. E aí você vai analisar quem está no sentido do movimento, quem está no sentido contrário, quem vence é quem é maior. Quilos de boa na lagoa. Show. Quarta questão. Duas crianças, elas estão patinando em uma superfície lisa de gelo. A criança A empurra uma criança B com a força de 20 newtons. Desconsiderando o atrito entre os patins e o gelo, qual das alternativas a seguir descreve corretamente a essa situação, né? Então aqui é uma questão que caracteriza a terceira lei de Newton, né? Duas crianças estão patinando no gelo, uma empurra a outra com a força de 20 newtons, né? E aí o que é que você tem que saber sobre a terceira lei de Newton? Bora lá, revisar rapidão aqui. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, né? Que diz que a tendência que os corpos possuem permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for aplicada sobre eles. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que a gente acabou de ver uma questão. Essa é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Você tem que saber 4 coisas sobre a terceira lei de Newton. Primeiro, a intensidade da força que é aplicada é a mesma. Se eu aplico 20 newtons, eu recebo 20. Direção é igual, se for na horizontal, se for na vertical, se for na diagonal, na diagonal. Agora o sentido é oposto. Eu aplico para lá e o objeto aplica para cá. Então o sentido é oposto. Intensidade igual, direção igual, sentido oposto. Quarta informação e última é que o par, ação e reação da terceira lei de Newton ela não se anula. Beleza? Vamos lá, aqui ó. Eu aplico 10 newtons para cá nessa caneta e 10 para cá. Eu estou aplicando 10 para cá, 10 para cá no mesmo corpo. O que é que vai acontecer? Não vai para lugar nenhum, 10 para cá e 10 para cá se anula. Mas o exemplo que eu costumo dizer é o exemplo do cavalo puxando a carroça. Por que que ele consegue puxar? Já que ele puxa com 50, a carroça puxa com 50. É porque o cavalo aplica a força na carroça e a carroça aplica a força no cavalo. Não é só no cavalo, não é só na carroça. Então, o par, ação e reação não se cancela. Tá bom? Belezinha? Show? Então vamos ler as alternativas aqui, ó. A criança B exerce uma força de 10. Não, a intensidade é igual, é 20. Então já cai fora. A criança B exerce uma força de 20 newtons sobre a criança A, mas em sentido oposto. Show de bola. A intensidade é igual, mas o sentido é oposto. Beleza? Show de bola? Letra C. A criança B exerce uma força de 40. Não, a intensidade é igual. A criança B não sente nenhuma força, sente. A criança B exerce uma força menor do que 20. Não, é igual a 20, a intensidade é igual. Beleza? De mesmo sentido? Não, sentido contrário. Então, aqui, letra B é o gabarito. 5. Uma questãozinha aqui envolvendo trabalho mecânico. Certo? Trabalho mecânico.
Uma caixa é arrastada com velocidade constante por 2 metros. Foi a distância, né, que essa caixa ela foi arrastada, né? Em um piso horizontal por uma corda que aplica uma força de 20 newtons, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Com base nessas informações, calcule o trabalho executado por essa força. Beleza? Ou tranquilo? Então vamos lá. Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho, eu multiplico a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho vai ser a força que foi aplicada 20 vezes o deslocamento que foi por 2 metros. E ele fala aqui que o cosseno de 30 é quanto? 0,9. Certo? Trabalho. 20 vezes 2, 40. Aí 40, se fosse 4 vezes 9 daria 36, então aqui vai dar 36 joules. Certo? Então o trabalho vai ser de 36 joules, letra B, de bolota, vai ser o nosso gabarito. Lembrando, o trabalho mecânico, ele é calculado assim, com essa fórmula de forma bem objetiva, e geralmente, 99%, quando tem um gráfico, você vai calcular a área do gráfico. Se tiver gráfico e pedir trabalho, calcule a área do gráfico. Se for um triângulo, calcule o triângulo, que é o valor. Se for um trapézio, calcule o trapézio. Se for um retângulo, calcule a área do retângulo, que vai ser o valor do trabalho. Beleza? Vamos para a questão de número 6, uma questãozinha sobre a hidrostática, né? Hidrostática. Calcule a variação de pressão sobre um mergulhador que está em uma profundidade de 0,5 metros. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg por metro e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, né? O que acontece? Dentro da hidrostática, nós temos aqui o chamado princípio de Stevens, que vai falar da variação de pressão em detrimento da profundidade. Então, existe uma atividade, né, dentro do Corpo de Bombeiros, que é a atividade de mergulho, que você tem que ser especialista, existe muito conhecimento. É um dos serviços mais perigosos, mais arriscados da profissão, né? Porque você vai mergulhar 10, 12, 20 metros, 25 metros de profundidade. E eu vou ter uma pressão hidrostática muito grande em cima do mergulhador. E aí tem toda uma questão de despressurização para não estourar o ouvido, o pulmão, porque o pulmão, meu amigo, ó, fica bem pequenininho com essa pressão. Então tem toda uma questão, né? Desce com oxigênio respirável, né? Cilindros e tudo mais. Então assim, imagine essa garrafa com água, né? E aí ela está completamente cheia e você fura um buraquinho aqui na parte superior, fura um buraquinho na parte do meio e fura um lá embaixo. Você acha que qual desses aqui vai jorrar mais longe? O lá de baixo. Por quê? Porque existe uma coluna de líquido maior sobre ele. Então é isso que se trata, né? O teorema de Stevens. Como é que eu calculo? Vai pagar o seguinte, ó. Variação de pressão vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a variação de profundidade. Beleza? Ou belezinha? E aí, o que eu faço agora? Variação de pressão é igual a densidade, 1000, gravidade 10 e a variação de profundidade 0,5. Variação de pressão, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 0,5, aí corta pela metade, 5.000 Pascal, né? Só que não ter esse resultado, tá em notação científica, letra C, né? Porque 5.000 é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado a 3, e aí a unidade aqui é o Pascal. Beleza? Tranquilo, né? 7. Já é uma questãozinha que envolve o que aqui, meu Deus? Cadê? Ah, pronto. Movimento circular uniforme, né? Dentro do movimento circular uniforme, você precisa saber o quê? Frequência, período, aceleração centrípeta, força centrípeta, né? Pelo menos isso, no mínimo, né? O que é frequência? Vamos imaginar o exemplo aqui de uma roda gigante. Tenho certeza que quando você era criança, adolescente, ia com a namoradinha lá,
aquela pessoa que você admirava, né, na roda gigante, torcendo para ela parar lá em cima. Eu sei que você já fez isso, né? E ela vai parando mesmo a roda gigante, pá, e para. Eita, Deus ajude que na hora que eu estiver lá em cima ela para. Deus... Eu sei que você já fez isso. Mas vamos imaginar aqui a física aplicada à roda gigante, né? Você subiu na cadeira, aí, vamos supor, você saiu da base aqui, girou, chegou na base de novo. Você deu uma volta completa. Saiu de um ponto, girou, chegou no mesmo ponto, deu uma volta completa. O tempo que você levou para dar essa volta completa, a gente vai chamar de quê? E aí, o que é que você acha? De período. O tempo que você saiu daqui e chegou aqui de novo é período. Agora, quando eu calculo o número de voltas por intervalo de tempo, eu chamo de frequência. Frequência medida em hertz, né, no SI, e o tempo em segundo. Beleza, né? Aprendeu aí a diferença de frequência e período, inclusive frequência é o inverso do período, né? Eu posso dizer o seguinte, que frequência é igual ao inverso do período. Pronto, aqui tu calcula tranquilamente, certo? E aí, o que é que acontece? Você precisa saber de aceleração centrípeta, né? Que é aquela aceleração responsável por mudar a direção da roda gigante. Vamos lá. Inicialmente você está assim, depois você está assim, depois você está assim, depois você está assim. Assim não, é a que eu fiz errado, né? Essa seta a gente está errada. Então você observa que essa velocidade ela vai mudando de direção. O que muda a direção vai ser a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, porque tem uma força que puxa para o centro, chamada de força centrípeta. Beleza? Beleza. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Da seguinte forma. Ó. Força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, certo? Mas como é que eu calculo a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual a quanto? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. É só substituir aqui que está tudo certo. Mas ele pede para você calcular a aceleração centrípeta, né? Então vamos lá. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado, 72. Você vai botar 72 ao quadrado? Não, porque você tem que ser esperto. As respostas estão em metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo. Então você tem que transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Como eu falo nas aulas teóricas, existem velocidades em que você já tem que ter decorado, já tem que ter na sua mente o valor dela em metro por segundo, né? Então, 36 km por hora, 10 metros por segundo, 54 km por hora, 15 metros por segundo, 72 km por hora, 20 metros por segundo. Você vai usar aqui 20 ao quadrado, dividido pelo raio. Você não vai usar 2 km, você vai usar em metros. 2.000 metros. Beleza? E aí acabou a física, né? E o seguinte, a aceleração centrípeta vai ser 20 ao quadrado. É 20 vezes 20, 400. Certo? Beleza? Dividido por 2.000. Pou. 4 por 20, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Vai ser o gabarito, portanto, letra E de eu serei aprovado. Tá certo? Vamos lá. A oitava questão envolvendo aí a parte de temperatura, né? Parte de temperatura. Vamos lá. O que acontece? A temperatura determina a direção do fluxo de calor que flui sempre espontaneamente do corpo com temperatura alta para outro com temperatura mais baixa, né? Certo? As escalas de temperatura mais comumente empregadas nas investigações científicas são a Celsius e Kelvin. A escala Celsius é adotada na química, né? Também na física. E a escala de temperatura comum na maioria dos países. Por quê? Porque a escala Kelvin é a escala do SI, né? Nesse contexto, havendo necessidade de conversão da escala Kelvin para Celsius, utilizando-se o zero absoluto da escala Kelvin, a temperatura de um corpo com 300 Kelvin corresponde a aproximadamente quanto? Então aqui, conversão de escala, aquela formulazinha geral que você já conhece, temperatura Celsius sobre 5
é igual a temperatura Fahrenheit menos 32/9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Né? Para temperaturas isoladas, você vai utilizar essa fórmulazinha aqui. E que é a relação entre Celsius e Kelvin. Pronto, só vai usar as duas. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5 também. Ou temperatura Celsius vai ser igual. Temperatura Kelvin, ele quer que você converta 300 graus Kelvin, né? Então, 300 menos 273. Temperatura Celsius vai ser igual. 27, né? 300 menos 273, 27 graus Celsius. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Só chamar sua atenção o seguinte. Quando a banca ela falar de variação, de temperatura, quando ela falar de diferença de temperatura, você vai usar a forma mais fácil do que essa aqui. Você vai botar variação da Celsius sobre 5 é igual a variação da Fahrenheit sobre 9 é igual a variação da Kelvin sobre 5, certo? Isso quando falar de variação ou diferença de temperatura. Se ele falar de temperaturas isoladas, né, conforme essa questão, você vai usar isso aqui, beleza? Então é preciso que você faça essa leitura. Se no enunciado falar de variação e diferença de temperatura, use essa geralzona ali do lado direito que eu acabei de botar. Aqui, ó. E se você usar essa, você vai errar. Atenta aí. Vamos lá, questãozinha de número 9. Sobre o princípio de Pascal, né? A respeito do princípio de Pascal, marque a alternativa correta, certo? O que acontece? Dentro da parte hidrostática, nós temos aí 3 conceitos importantes que você precisa saber. Nós temos o princípio de Pascal, esse que a gente vai ver aqui agora, né? É sobre a questão dos fluidos, né? A questão da variação de pressão em cada um dos lados, né? Em relação à área, beleza? Que se distribui de forma igual. Nós temos o princípio de Stevens. A gente já respondeu uma questão nesse sentido, que vai falar da pressão, né, envolvida em profundidades, né, no meio líquido. E nós temos o teorema de Arquimedes, que vai falar do empuxo, né, que é aquela força vertical para cima que os líquidos aplicam nos objetos. Né? Por exemplo, é mais fácil você levantar a pessoa que pesa 100 quilos na areia ou na água? Na água é mais fácil, né? Por quê? Porque já tem um empuxo que vai ajudar. Então vamos ver aqui sobre o princípio de Pascal, que vai falar da distribuição, né, em iguais pontos desse líquido, né, da pressão. A pressão exercida sobre um líquido é maior na região de aplicação de força? Não, é igual. A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma integral a todos os pontos do líquido. Isso mesmo. Somente, tá vendo aí? Muito cuidado com isso, ó. Somente a pressão exercida sobre a água é transmitida de forma integral para todas as partes? Não. Somente a pressão exercida sobre a água não é transmitida de forma integral para todas as partes? Não, né? Todas as alternativas estão erradas? Não, porque essa letra B, ela está correta. Show? Questãozinha de número 10. Marque a alternativa correta. Os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo integralmente em energia térmica. A conversão de energia elétrica em energia térmica, né? Pode dizer que é a energia do calor. Como é que a gente chama? O que acontece? Hoje é muito comum a questão do chuveiro elétrico, do ferro elétrico, aquecedores elétricos, as airfryers da vida, né? Sanduicheira. Então, o que é que você faz com esses objetos? Você liga na tomada e esquenta. Você liga na tomada e ele esquenta. Então, você assa a sua carne na airfryer, você passa a sua roupa com o ferro elétrico, né? Então, eu estou convertendo a energia elétrica em energia térmica, que é a energia do calor. Como é que é o nome disso? Tá? Efeito Joule, tá bom? Então, existe essa diferença aí, né? Nós temos algumas situações importantes na eletricidade e ela, né, o efeito Joule é uma delas. Beleza? Alguma dúvida aqui sobre alguma questão ou não? Eu posso falar mais aqui. Trabalho já falei, né? Só relembrando.
que a área... Olha, botei o acento e foi longe, hein? Só relembrando aqui em relação ao trabalho, que é muito importante para a sua prova. Que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho, certo? Então, a regra matemática é de que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Deu a áreazinha num gráfico lá, mostrou um gráfico, pediu o trabalho, pronto. Calculei a área dele. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se for um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Se for um retângulo, base vezes a altura. Beleza? Muito cuidado com isso. Sobre a terceira lei de Newton, né? Você tem que saber que a intensidade ela é igual, a direção ela é igual, mas o sentido ele é o quê? Oposto. Certo? E que o par, as forças formadas, né, pelo par são reação não se anula. Beleza? É importante você saber disso. Aqui foi a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, isso aí você já sabe, né? Só relembrando aqui sobre a primeira lei de Newton, é a lei da inércia, né? A tendência que os corpos possuem permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força altere isso. Por exemplo, do ônibus clássico, você está no vagão do ônibus, o ônibus está parado, o motorista dá uma arrancada, você vai para trás. A tendência era você o quê? Continuar como estava, em repouso. E você está em deslocamento, solto no vagão, o veículo está em movimento, ele pisa no freio de uma vez, você vai para frente. Não é que alguém te empurrou, né? Porque a sua tendência era continuar como estava, que era em movimento. Então aí, primeira lei de Newton, aí tem a importância também do uso do cinto de segurança, né? E quando você está em deslocamento e de repente pisa de vez no freio, você está com o cinto, ele te protege, porque você vai parar, mas a tendência era continuar como você estava, que era em movimento, certo? Questão tranquila envolvendo velocidade média, quando ele pede a do percurso total, né? E aqui, as unidades do SI. Beleza? Show de bola. Fizemos aí uma super revisão, tá? Da parte de física, né? Lembrando mais uma vez, não esqueça que aí fala com um dos especialistas e adquira aí o último suspiro aí para o concurso do CFO do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Então é isso, eu vou ficando por aqui, desejo bons estudos, grande abraço. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!